Amigos, bom dia. Que o dia seja de muita luz em seu coração. Que nós possamos estarmos juntos em vibrações, rogando a Deus todos os dias, toda manhã, por todos nós, para que o olhar compassivo de Jesus nos alcance. E nesta manhã sublime, venho convidá-los a compartilhar conosco do nosso pensamento sobre o item que vamos ler do Evangelho, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa e seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, 29. Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos de seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa dos seus pais? Não se lhe reconhece, ao contrário, o grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, nos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei a minha obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formiga no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, executando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe? Nem do afeto paternal, com mais forte razão, não seriam tomadas segundo o Espírito? Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso e para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura? Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos, nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que não se entrecruzem, se não enxertem umas às outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto do solo progresso físico. Aqui,
as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não do corpo, os verdadeiros laços da afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Senhor, quanta luz temos recebido do seu Evangelho, quanto amparo o Senhor tem nos ofertado para que a gente possa ter mais lucidez em relação ao seu Evangelho. Mestre, dai-nos força para que possamos interpretar cada dia, cada vez mais, o sentido profundo das suas palavras, que são palavras de vida eterna, que são palavras que nos auxiliam de tal forma que nós precisamos sentir a grandeza do movimento da vida em nossa existência. E assim, Jesus, certos, confiante nesse amparo, na misericórdia profunda dos nossos benfeitores, peço-vos, Senhor, que agasalhe todos os nossos irmãos que ora passam por maiores dificuldades. Ajude-os, Jesus, para que nós possamos sentir a grandeza do seu Evangelho em nosso coração. Que Deus nos conforte, nos ampare, nos sustente hoje, agora e sempre. Amigos, são lições que precisam ser extremamente compreendidas antes de serem sentidas, porque nós, ainda espíritos presos a tantas dores, a tantas questões do mundo, tecemos vibrações, muitas vezes, contrárias a tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, por estarmos ainda com os nossos pensamentos tão ligados às esferas humanas, às questões humanas. Por isso, Jesus, é que nós te pedimos sempre a Jesus, para que Ele possa ampliar o nosso entendimento do seu Evangelho. E quantos de nós lemos, mas ainda não compreendemos a grandeza de tudo aquilo que vem nos ensinar para nós perdermos esse apego a tudo aquilo que está conosco, a tudo aquilo que tem nos trazido tantas dificuldades, para sentir a beleza e a profundidade do seu Evangelho em nossos corações. Senhor, sempre que nós conversarmos com Jesus, na explicação do Evangelho, nós precisamos pedir, Senhor, dai-nos força para seguir esses passos, não olhando para trás as coisas materiais, mas fazendo conquistas valorosas, como o Senhor tem nos ensinado. Então, os interesses da vida futura, nos diz Kardec, prevalecem sobre todos os outros interesses de todas as considerações humanas. Com o pensamento distante de Jesus, nós não somos capazes de sairmos até do nosso apego. E nós deixarmos o nosso pai e nossa mãe, nós não estamos abandonando. Nós estamos construindo novas famílias, mas eles fazem parte da nossa base moral, da nossa base afetiva. Ele compõe a nossa família. São eles aqueles que nos edificam. Como abandonar? Como olhar para trás e não ver a grandeza do que seja uma avó, um pai, uma mãe, um avô, que nos amou, que nos ensinou, que nos libertou?
Então, nós precisamos sair dessa questão da configuração humana para sentir a grandeza que Jesus vem nos mostrar. E o Evangelho nos disse que todos os nossos pensamentos, nós devemos ter, acima de tudo, lembrar que nós todos fazemos parte de uma só pátria, a pátria espiritual. Enquanto estamos reencarnados, nós estamos vivendo momentos distintos, como o espírito encarnados. Mas quando voltamos, nós retornamos à pátria espiritual e olharemos por esses espíritos que nos deram a vida material, ou seja, o corpo, nós só teremos por eles gratidão. Eles deixam de ser o pai humano para ser o irmão espiritual. Então é preciso que a gente veja que tudo que nós temos no nosso lar precisa ter o reflexo da doçura, da gentileza, da atenção, do amor que o Mestre tem nos ensinado. Por isso nós precisamos muito pedir a Jesus. Nós não podemos mais achar que nós somos melhores do que o outro. E o afastamento do lar para constituir, ou seja, outra família, ou seja, para estudar, ou seja, para trabalhar, os nossos vínculos não se rompem. Esses vínculos se sustentam pelas injunções divinas, pelas leis, mas nós não podemos mais perder essa noção de que todos nós somos merecedores do respeito do outro, o que hoje nesse mundo está tão difícil. Perdemos as referências de amor, de respeito, de gentileza. Então nós vamos ver que por isso que o Evangelho nos diz: vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Qual de nós, qual filho, qual pai, qual mãe, qual irmão, nós temos uma razão tão forte para dizer que nós odiamos uns aos outros? Nós precisamos entender que o ódio não pode mais fazer parte dos nossos sentimentos. Nós somos um espírito livre. E como somos espírito livre, nós somos livres também para amar, para pensar. Então nós precisamos termos dentro de nós, que é imperioso para a criatura, o dever de ocupar com a vida futura e não ficarmos presos, apegados às coisas do mundo. Tudo isso é tão passageiro, irmãos. Tudo isso nos mostra que nós não somos do mundo. E porque nós insistimos, nós queremos sempre insistir, o quanto nós ainda estamos presos às questões que nos amarram, onde a inquietude, a mágoa, as paixões ainda têm nos arrastado. Isso prova o olhar materialista, o olhar das nossas ilusões, o olhar daquilo que nós aspiramos para termos uma vida, uma boa vida. E o que é uma boa vida? Cada um precisa de pensar, o que eu quero, uma boa vida ou uma vida boa? Porque quando eu coloco uma vida boa, eu estou pensando no movimento divino que está dentro de mim. Quando eu quero uma boa vida, eu estou querendo facilidades. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma lição do Evangelho que nos chama a atenção para o grande papel que cada situação nos traz. Mesmo a separação do lar, seja por condição que for, é sempre um sinal de progresso, porque nós não separamos os nossos afetos. Nós, muitas vezes, enfrentamos outras situações para vencer
a proposta divina, trabalharmos em outro lugar, casarmos ou termos nossos filhos, mas não deixamos de olhar para trás, para aquele lar querido, que é onde muitas vezes conhecemos a simplicidade, os laços do afeto dos pais que trabalharam incansavelmente para nos dar o sustento, o abrigo, nos ofertar algo que nunca vamos esquecer. Portanto, meus irmãos, jamais Jesus poderia nos dizer que era para abandonar. E ai daquele que abandona um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Então, todas essas coisas, muitas vezes, nós não dimensionamos na consequência dos nossos atos como espíritos. E o Evangelho nos diz que as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. Por que ainda não começamos a divisar o futuro, a esperança de progresso, a nossa imortalidade? Lembrando que a semeadura é livre, mas cada um vai colher o que semeou. E o que nós temos semeado no campo dos nossos sentimentos. Então, nós vamos ver que com o Espiritismo, ele nos traz um patamar de maior abrangência, levando-nos a refletir, compreendendo de forma mais objetiva, mais inteligente, tudo aquilo que nos comprometemos ainda no mundo espiritual para vencermos a nós mesmos. Amigos, é preciso que a gente compreenda que nós somos um espírito imortal, um espírito e não mais corpo. É preciso que a gente priorize a questão do espírito e não mais as ilusões do corpo, para que a gente não venha, pelos nossos verdadeiros laços de afeição, quebrar essa afeição, essa gratidão por nossa separação. Nem mesmo pela morte do corpo, que se robustece na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aura as criaturas para suportar as vicissitudes da vida. Se perdemos os nossos pais, eles olham por nós com tanto carinho. E amanhã reencontraremos. De alguma forma, e quantas lições nós temos visto dos espíritos que voltam, como André Luiz, em situações mais difíceis, e não conseguia enxergar o coração materno, sua mãe. E ela, numa condição muito melhor, o visitava diariamente. Assim, é preciso que a gente veja que os laços perenes do espírito não se rompem com a morte, em momento algum, porque todos nós somos filhos de Deus. Esta é um olhar para as pessoas que ainda pensam que isso é uma estranha moral. É estranha, sim, para o materialista. É estranha, sim, para aquele que não valoriza a imortalidade, a vida futura e a reencarnação. E que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Rogo aos bons espíritos que possam nos envolver nas suas vibrações do passe. Mestre querido, sustentai-nos nesta hora, que as mãos dadivosas dos mensageiros do seu amor cubra-nos de vibrações amigas. Dai-nos força e coragem para vencer as nossas inferioridades. Fluidifique a nossa água, transforme em energias renovadas, que é o medicamento divino que tanto necessitamos. E nesta manhã desejamos abraçar os nossos irmãos, para que sintamos justamente ao contrário de estarmos longe, distantes. Estamos juntos, próximos, unidos, num só pensamento, para agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Com muito carinho, enviamos
as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade para todos os nossos irmãos, especialmente os lares que ora passam por maiores dificuldades. Que Deus, nosso Pai, Eurípedes, nos sustente hoje e sempre. Que assim seja.